Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa 17 proposições na reunião desta manhã. Ideia pela reciclagem do lixo ganha força entre as entidades. A audiência discute mudanças na lei para facilitar a instalação de antenas de telefonia móvel em Blumenau. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2017. O TVL Notícias está no ar. A Câmara vai analisar 2 vetos do Executivo de projetos de lei sobre terrenos baldios. Um deles é um veto total e o texto do projeto obriga o morador a colocar uma placa de identificação no terreno com o número do cadastro imobiliário da área. O outro veto é parcial e a proposta de lei basicamente cria regras sobre autuações da Prefeitura em caso de necessidade de limpeza da vegetação do terreno. Os vetos agora passam pelas comissões e depois vão à votação no plenário. Por falar em comissões, na manhã de hoje teve reunião da CCJ. Acompanhe os destaques. Os vereadores, membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, analisaram 17 proposições. 8 obtiveram pareceres favoráveis, 3 contrárias, 5 encaminhadas para análise jurídica e 1 foi pedido vistas. Destaque para análise favorável ao projeto de lei que padroniza a velocidade máxima nas ruas de Blumenau. Nós temos encontrado uma dificuldade, Marcão, com relação a inúmeras formas de sinalização de 30, 40, 50, 60 e 80 por hora. Em especial, importante dizer de que muitas vezes deixa o condutor do veículo confuso em alguns locais, porque a menos de 200, 300 metros muda rapidamente a placa de velocidade de 30, 40, 50, 60 e 80. Por esse motivo, então, padroniza-se a questão da 2 de setembro e Rua das Missões, 60 km por hora, a via expressa 80 e as demais vias da cidade 50 km por hora. Outra proposição amplamente discutida na comissão foi a que institui a comenda Edson Klaus Kiewagen para projetos acadêmicos. O parecer da CCJ também foi favorável. Nosso objetivo com esse projeto é que a gente possa reconhecer trabalhos acadêmicos que são destaque na faculdade e que muitas vezes morrem nas prateleiras universitárias e poderiam ser temas de discussão de políticas públicas. Outros municípios estão avançando nesse sentido, como acontece em Itajaí, onde até um comitê da instituição de ensino com a prefeitura para tentar avançar. Então a gente está tentando dar visibilidade a esses projetos acadêmicos. Eu sou professor universitário, conheço vários projetos que infelizmente acabam uma apresentação de TCC, ganham destaque dentro da faculdade, mas ele fica um pouco isolado e ele não é discutido. Então, o objetivo é que os vereadores possam trazer, reconhecer e tentar ajudar a avançar, e eu tenho certeza que muitos desses assuntos e desses estudos podem ser utilizados nas políticas públicas da nossa cidade. O projeto de lei que trata sobre a regulamentação de tempo mínimo para que os clientes sejam atendidos pelos gerentes de bancos e cooperativas também foi analisado. Outro projeto trata sobre o recesso da Câmara. Passando de 45 para 40 dias, até porque o autor, o Adriano Pereira, já também fez um novo projeto pedindo 35 dias apenas, e eu aumentei mais 5 dias, considerando também aqui os servidores desta casa. E outro projeto, de minha autoria e também do vereador Alexandre Caminha, no sentido de que, ao mesmo tempo que as bancos e também as cooperativas levam para atendimento no caixa, também sugerimos que seja também o atendimento às gerências, à área administrativa, que também inclui as cooperativas, no sentido também que as pessoas, às vezes, que vão até o banco e sujeitam, às vezes, a seu próprio descanso de meio-dia até 1h, não levem 1 hora para ser atendidas. A reunião da CCJ nesta terça-feira, excepcionalmente, foi no período da manhã, devido à entrega do ônibus para Pai, onde os vereadores foram convidados para prestigiar. A solenidade será logo mais às 14 horas. Semana que vem, a reunião da Comissão de Constituição retorna ao horário normal.
Está longe ainda de terminar as inscrições do casamento coletivo desse ano, mas mesmo assim a Fundação Pro Família está chamando a atenção para que os casais participantes não deixem para a última hora para providenciar toda a documentação necessária. O evento gratuito vai ser no dia 16 de setembro, no Parque Vila Germânica e no Galegão. As inscrições seguem até o dia 16 de agosto e os interessados devem procurar a Fundação Pro Família. E veja a seguir. Ideia pela reciclagem do lixo ganha força entre as entidades. A audiência discute mudanças na lei para facilitar a instalação de antenas de telefonia móvel em Blumenau. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. Tramita aqui na Câmara projeto de lei que cria o programa Empresa Amiga do Paradesporto de Blumenau. A proposta é de autoria do presidente aqui da Câmara, o vereador Marcos da Rosa. Pela matéria, empresas que contribuírem com o Paradesporto teriam direito de receber o título e depois poderiam divulgar esta premiação. O projeto tramita nas comissões aqui da Câmara de Vereadores. A audiência pública do município discute lei de regularização de edificações e normas para a implantação de antenas de telecomunicação. Os assuntos discutidos na audiência pública na noite desta segunda-feira na sede da AMP são alterações na legislação propostas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município. Uma delas é a mudança da lei municipal que regulariza a implantação de antenas de telefonia móvel em Blumenau. O município legislou sobre antenas em 2013, levou à Câmara, aprovou uma lei. Em 2015, a Anatel regulamentou esse assunto na instância federal. E o município busca agora, inclusive, revogar a lei de 2013, à luz, obviamente, dessa legislação federal. E a nossa ideia também é flexibilizar, fazer com que nós possamos ter uma condição de sinal mais efetiva. Nós tínhamos situações que restringiam bastante os terrenos passíveis de instalação de antenas. A nossa ideia agora é criar uma condição que possa facilitar para as operadoras a instalação dessas antenas aqui na nossa cidade. Nós fizemos a primeira provocação através da nossa audiência pública lá, junto à Câmara de Vereadores, onde eles já fizeram uma proposta de modificação à legislação e que foi muito importante os passos alcançados, tanto pelo município quanto pela nossa luta na defesa do consumidor, e eu tenho certeza que a população sairá ganhando bastante com isso, que é essencialmente a questão da qualidade de sinal de telefonia móvel na cidade de Blumenau. A partir da hora que nós teremos aí essas modificações, certamente as operadoras já têm intenção dessas instalações e que facilitará, e não de um modo obviamente muito legal, até porque a legislação federal já tem essas prerrogativas e assim quem ganha é a comunidade. A audiência pública organizada pela Prefeitura foi consultiva e a deliberação do assunto vai acontecer durante reunião do COPLAN, o Conselho Municipal de Planejamento. Depois, a discussão vai para a Câmara. A Câmara Municipal deve sempre visar o bem comum e não dificultar, e sim facilitar tanto as ações do empresário quanto do usuário, e aí se tratando especificamente na área da telefonia. Nós vivemos, infelizmente, uma dificuldade muito grande. Em nossa cidade, muitos bairros não temos área, área de todas as operadoras. Então a gente precisa facilitar. Além da discussão da implantação de antenas de celular, a audiência pública discutiu também a proposta da Prefeitura de alteração na lei do ano passado que prevê a compensação da regularização de edificações. Nós buscamos uma flexibilização, sobretudo na forma de pagamento, no valor também. Para alguns casos, vai incidir sobre a área especificamente irregular, e isso faz com que o valor reduza significativamente para muitos casos. E ela vem no sentido de permitir que um maior número de pessoas possam, de fato, ter a sua edificação, ter a sua casa, a sua empresa, a sua indústria regularizada sob o ponto de vista urbanístico. Esse tema também passa pelo COPLAN essa semana e depois vai à votação na Câmara. Câmara que recebe na noite desta quarta-feira outra audiência da Prefeitura, dessa vez para discutir a revisão do plano diretor. Na quarta-feira, dia 12, temos na Câmara a lei, a primeira
aliás, a segunda consulta relacionada ao plano diretor, a lei que estabelece aqui as principais diretrizes urbanísticas da cidade. Na sequência dessa audiência pública, nós levamos ao Conselho de Planejamento, no dia 13, na quinta-feira, e na sequência, tudo correndo bem, a gente leva ao Legislativo para que possa ser toda essa matéria transformada em lei, efetivamente. Qual que é a expectativa do município, secretário? A expectativa é que nós tenhamos aí no início do mês de agosto já a possibilidade de trabalho a partir de legislações já sancionadas, tanto na questão de antenas como na questão da regularização das edificações. O vereador participa de discussão sobre melhorias na reciclagem do lixo aqui em Blumenau. Entidades ligadas à Cooper Reciblu querem melhorar a coleta do lixo reciclável e o trabalho dos catadores na cooperativa. Reunião como essa, realizada recentemente no gabinete do vice-prefeito Mário Hildebrand, fortalece cada vez mais os cooperativados e a gestão da Reciblu. Ajuda na conscientização da população pelo aproveitamento do lixo e na preservação do meio ambiente. Nós estamos implementando efetivamente uma nova licitação de coleta seletiva que vai prever nessa licitação o atendimento de coleta seletiva de 100% da cidade, e isso significa que a Reciblu tem uma demanda extremamente favorável de lixo reciclável e que vai proporcionar a eles o incremento da renda, o incremento do resultado e vai melhorar com certeza a questão da qualidade de vida e o resultado financeiro para cada um dos catadores que vai estar envolvida nela. Então nós, enquanto prefeitura, por determinação do prefeito e por minha visão, até pelo meu histórico de secretário da Assistência Social, onde já implementamos várias ações, temos o objetivo central, focado e primário de fortalecer a Reciblu para que ela tenha resultado e renda para os seus catadores. A cooperativa conta com apoio e a parceria de entidades, como o programa Dê a Mão para o Futuro, reciclagem, trabalho e renda. O investimento é para doação de equipamentos, adequação de infraestrutura, como reformas do galpão, por exemplo, uma assessoria técnica, que no caso é a Unisol, que oferece essa assessoria técnica à gestão da cooperativa, né? E também a estratégia de divulgação da coleta seletiva, que no próximo semestre inicia essa ação no município, em que os catadores vão estar percorrendo o roteiro de coleta, do caminhão de coleta seletiva, sensibilizando os moradores com panfleto, entrega de imã de geladeira para marcar o dia da semana, né? E sensibilizando principalmente para a questão de que separar o material reciclável é sim uma boa atividade para a conservação ambiental, mas também para a geração de renda dos catadores. Então não é só uma questão ambiental, também uma questão social, né? O vereador Bruno Cunha, presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, defende o fortalecimento da Cooper Reciblu e que toda a ação em favor dos catadores faz parte do processo de gestão ambiental. Eu vim acompanhar essa parceria que está sendo desenvolvida entre a Unisol, a Reciblu, a Prefeitura de Blumenau, através do SAMAI e do CEMUDES, e também a ABPEC, no sentido de melhorar a questão da reciclagem, trabalhar junto com a cooperativa e buscar um caminho de desenvolvimento econômico, ambiental e também social. Então o objetivo aqui foi tentar avançar nessa questão no nosso município, na questão da reciclagem, emancipando também as pessoas, os catadores, as pessoas que trabalham nesse sentido. Então a gente vem procurando construir uma política pública inclusiva, moderna, como vem acontecendo em outros municípios. Então foi fazer essa conexão, essa ponte entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e todos os atores sociais aqui que estavam envolvidos nessa reunião. A PAI recebe hoje à tarde o micro-ônibus que vai fazer o transporte dos alunos da associação que moram na região da Vila Itopava. O veículo é uma doação da empresa responsável pelo transporte coletivo aqui de Blumenau. Já o município repassa hoje também valores para o custeio deste serviço. O termo de cooperação entre a PAI e o Executivo foi autorizado aqui pela Câmara com a aprovação de um projeto no mês passado. Nessa terça-feira, ocorre aumento de nebulosidade no decorrer do dia, associado a uma frente fria que se desloca pela costa de Santa Catarina, uma frente fria de fraca intensidade que vai provocar, então, aumento de nebulosidade. Mas ainda no período da tarde, a temperatura se eleva um pouquinho mais, se comparado aos últimos dias, e oscila em torno dos 25, 27 graus. No período da noite não se descarta a ocorrência de chuva fraca e isolada, e para os próximos dias a gente fica sob a influência da circulação marítima, que também favorece a condição para chuva fraca e isolada, especialmente nos extremos do dia.
Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Acompanhe a partir de hoje aqui na TVL, o TVL Comunidade dessa semana e as entrevistas com o novo comandante regional da Polícia Militar e o presidente do Lira Círculo Italiano sobre a Festa Itália, que vai começar na próxima sexta-feira. Lembrando que hoje à tarde a TVL transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara, direto do plenário, a partir das 3 horas, com reprise hoje às 9h30 da noite. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta terça-feira está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!